Olá, eu saúdo cada um de vocês, meus irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, o meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado A Habilidade de Sempre Aprender. Eu não escrevi esse texto é do Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Isto dito, podemos iniciar orando. Senhor Jesus, em teu nome pedimos a tua bênção, pedimos que tu nos esclareças, que tu possas nos indicar, Senhor, o que temos para aprender na lição de hoje. Que a gente possa colocar em prática tudinho que o Senhor nos ensinar. Obrigada por tudo. Amém. Bom, irmãos, então o texto é a habilidade de sempre aprender. E quem escreveu foi a irmã Adriana Cordeiro. E ela diz para a gente ler Provérbios, capítulos 2, versículo de 1 ao 6. E eu vou ler com os irmãos. E diz assim: Filho, aprende o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure estas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Amém? Então, o texto aqui está dizendo que a sabedoria vem do Senhor, não é, irmãos? Bom, o versículo escolhido para ser o nosso versículo-chave é o versículo 6. E diz assim: Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. É o versículo 6. Então, irmãos, a irmã Adriana diz assim, que a busca pelo conhecimento, ela é incentivada pela palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, tem muitas indicações que a gente deve buscar o conhecimento. E nesse texto que a gente acabou de ler, por exemplo, o conselho é buscar sabedoria como quem busca um tesouro escondido. Está lá no versículo 4, que diz assim: Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Então, a gente não sabe tudo e jamais vai saber todas as coisas, pois a gente é um ser inacabado. Nós somos seres inacabados e precisamos de aprender sempre. Todo tempo nós temos que aprender coisas e sermos instruídos. Então, o homem que se sabe inacabado, quer dizer, o homem que tem consciência de que ele é um ser em construção e que ele não está pronto, procura constantemente aprimorar-se, quer dizer, melhorar a cada dia. Então, se eu sei que eu não sou perfeito e que falta muito para eu me tornar um ser acabado, eu vou procurar a cada dia melhorar, aprendendo coisas novas. Então, a gente ser ensinável. Nós somos pessoas que são ensináveis e somos dotados da capacidade de aprender. Então, todos nós podemos aprender coisas novas o tempo todo, porque o Senhor nos fez pessoas ensináveis. A gente tem capacidade de entender o que querem nos explicar. Tem pessoas que dizem assim: isso não entra na minha cabeça. Eu sou muito burra. Isso não existe. Tudo que a gente se propuser a aprender, a gente vai aprender, sim, senhor. Então, a irmã Adriana diz que o desenvolvimento de uma consciência reflexiva permite ao homem transformar sua realidade. O que quer dizer este parágrafo? Quer dizer assim, que quando a gente vai desenvolvendo um modo de pensar, quer dizer, a gente vai pensando a respeito das coisas, procurando entender, refletindo, né? Então, a gente vai transformando o mundo que a gente vive, vai transformando o modo como a gente está vivendo nessa terra. Então,
o ensino não tem só como objetivo informar, não é só para você saber as coisas que você aprende, mas treinar o ser humano para outras habilidades, que é a habilidade de pensar, que aqui ela chama de habilidade cognitiva. Então, o que é? O que ela está dizendo? Que quanto mais a gente desenvolve o nosso saber, mais a gente vai refletir e mais a nossa realidade vai ser transformada. E, obviamente, transformada para melhor, né? Porque a gente não aprende as coisas só para saber. Ah, tal coisa é só para eu entender. Não, a gente aprende as coisas para mudar para melhor. Então, a gente não pode ser ingênuo e ficar aí fazendo questionamento que não tem razão de ser, ficar argumentando bestamente. Não, a gente tem que fazer perguntas, argumentar, discutir coisas que fazem sentido, que fazem com que a gente possa compreender as coisas que estão acontecendo. E não só ficar discutindo, né, ser polêmico, ficar com bate-boca, mas analisando através do raciocínio, pensa, a pessoa fala uma coisa, você quer aprender outra coisa, você pensa, reflete, pergunta, se não entendeu, pergunta de novo, mas não é para ficar assim com vãs discussões, discussão que não pode levar a gente a nada, entendeu? A gente tem que analisar a situação, analisar o que está sendo dito para o nosso crescimento, para a nossa edificação, não só para ficar batendo boca. Então, aqui ela diz que Deus é a fonte de todo conhecimento, porque ele sempre foi, né? Então, Deus não é, ele sempre foi, né? Ele existiu desde sempre. Então, ele dá sabedoria e entendimento para aqueles que o buscam, né? A Bíblia diz que se a gente quiser sabedoria, a gente tem que pedir a Deus, que ele dá deliberadamente, ele dá à vontade. É só pedir. E ela cita aqui Provérbios 9:10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, assim, se você tem um pouco de discernimento, se você teme ao Senhor, se você o respeita, o adora, aí começa a sua sabedoria. Você começa a ser sábio quando você reconhece quem é o Senhor e teme. Então, ela diz aqui que a Bíblia não é só um livrinho de história, um livro cheio de ideias a respeito de um ser superior, sobre Deus. Não, não. É um livro que fala sobre a experiência do amor de Deus com o seu povo. Porque através da palavra, Jesus Cristo vem sendo anunciado desde o início dos tempos até chegar no Novo Testamento e ele estar entre nós, sofrer morte de cruz, ressuscitar e hoje está lá no céu e em cada um de nós. Então ele está em todo lugar, em todo tempo. Nós temos que reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e é Salvador da nossa vida. Então essa é uma mensagem imensa, maravilhosa que a Bíblia nos traz. Então é sobre essa mensagem do amor do Criador que a Bíblia fala. Então ela diz, e a gente concorda, que a palavra de Deus é uma fonte que não tem fim de conhecimento e de sabedoria. Já percebeu que quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você medita nela, mais você entende. E assim, a mesma passagem você pode ler várias vezes e em cada momento da sua vida ela vai te edificar de uma forma, vai te ensinar, vai te mudar, é impressionante como a palavra de Deus ela se torna diferente em cada época da vida da gente que a gente lê. Mesmo aquelas passagens que nós lemos várias vezes, sabemos de cor, por exemplo, o Salmo 23, se você meditar nela em cada época da sua vida, em cada situação diferente, ela se apresenta de forma diferente também e te edifica de forma diferente. Então, a palavra de Deus é uma fonte que não tem fim de conhecimento e sabedoria, não só no mundo espiritual, mas também aqui na Terra, né? Porque aqui a gente vive submetido a várias leis, mas através da palavra de Deus nós vamos ter
uma sabedoria e um conhecimento para o mundo espiritual e para esse mundo aqui nesta terra. Então eu vou contar uma pequena historinha sobre sabedoria, a respeito de uma classe de alunos do curso de filosofia numa universidade. Então o professor sempre dizia aos alunos que eles deviam estar atentos, que eles deviam sempre buscar compreender as coisas, e serem sábios, né? Não eram só conhecer as coisas a respeito de tudo, conhecer, ser informado, mas eles teriam que ser sábios, que isso era uma grande coisa, né? O conhecimento e a sabedoria. E que nem sempre o conhecimento era igual, a mesma coisa, queria dizer a mesma coisa que sabedoria. E assim, sempre os alunos tentavam entender essa frase, mas por que o conhecimento não pode ser igual à sabedoria? Aí o professor dizia, sim, o conhecimento pode ser igual à sabedoria, mas uma pessoa que conhece não necessariamente ela é sábia. Então, ficou aquela questão meio no ar, e um dia o professor chegou e disse, hoje nós teremos uma prova e eu quero que vocês me convençam de que esta cadeira não existe. E ele pegou uma cadeira e colocou em cima da mesa lá do professor e disse, eu quero que vocês me convençam que essa cadeira não existe. E os alunos ficaram ali batendo a cabeça vários minutos, horas a fio lá, tentando justificar ao professor que aquela cadeira que estava em cima da mesa não existia. Então, um dos alunos escreveu 2 palavras na folha de prova e aguardou a hora em que poderia ser entregue a prova ao professor. E a hora que o professor deu o sinal, agora vocês podem entregar a prova, e ele foi vendo as justificativas à medida que os alunos foram entregando. Aquele rapaz que escreveu 2 cadeiras fez a seguinte observação na sua prova. Que cadeira? E foi aí que o professor pôde exemplificar para a classe que sabedoria não era igual a conhecimento. Porque enquanto todos estavam lá, entretidos no seu conhecimento, buscando na sua mente provar, através de justificativas, de frases enormes, que aquela cadeira não existia, aquele aluno sábio simplesmente escreveu na prova, que cadeira? Então, ali ficou provado que sabedoria não é igual a conhecimento. Bom, irmãos, espero que nós possamos ser sábios e possamos conhecer a palavra do Senhor e que Ele possa cada dia nos edificar, nos tornar pessoas melhores e que a nossa sabedoria sirva não só para melhorar a nossa vida, como a dos nossos irmãos, dos nossos amigos e dos nossos familiares. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa e, lógico, a palavra de ordem que é saudades.